Então, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a proposta é falar um pouco sobre os sinais flogísticos ou sinais cardinais da inflamação. E como vamos falar de sinais da inflamação, vamos acabar falando um pouquinho da inflamação. Talvez até mais do que os próprios sinais flogísticos, já que é por causa da inflamação que vão ocorrer esses sinais. Por isso são sinais cardinais da inflamação. Eu utilizo um macetezinho para lembrar deles, eles são 5. Dr. CEP. Pode parecer bobo, mas para mim serve. Dor, rubor, calor, edema e perda de função. Vamos falar o porquê de cada um deles ao final. Eles, como eu já falei anteriormente, eles são sinais que normalmente estão associados a um processo inflamatório. E lembrando que a inflamação ela é uma reação tecidual que envia mediadores da defesa do hospedeiro, células e proteínas circulantes. Ou seja, a inflamação é uma forma do organismo se defender, uma forma de defesa, seja contra agentes patogênicos, bactérias, micro-organismos e tal, sejam bactérias de fora do corpo ou até bactérias que são residentes na pele, por exemplo. O Staphylococcus aureus, ela é uma bactéria normal da pele, da microbiota da pele, porém, quando há uma lesão que ela sai do seu habitat natural, ela pode causar algum dano. A lesão tecidual também, ela pode levar a uma reação inflamatória, assim como a reação alérgica também. Essa reação de inflamação, ela vai estar relacionada com as citocinas, que são liberadas por macrófagos, por células dendríticas, por mastócitos e por outras células. Não só citocinas, mas outras moléculas que são denominadas de mediadores químicos, certo? Assim, gente, como a gente vai falar sobre os sinais flogísticos, a gente não vai se aprofundar tanto sobre a inflamação. Mas ainda há muito assunto para ver em relação à inflamação. Essas citocinas são de vários tipos. E uma coisa interessante a respeito dessa defesa contra agentes patogênicos e com relação à lesão tecidual vão ser os PAMPs e os DAMPs. Padrões moleculares associados a patógenos. Esse está relacionado a patógenos. Já os DAMPs estão relacionados a dano celular. Dano tecidual, que quando analisado em uma escala menor vão ser danos teciduais, vão ser danos celulares. E essas células vão liberar algumas substâncias que vão servir como DAMPs, certo? São padrões associados a danos teciduais. E a partir disso vai haver a resposta inflamatória, perfeito? Essa resposta inflamatória, ela vai ocorrer em várias etapas. Não vamos falar aqui tanto dela, só por cima. O recrutamento de células, principalmente vão ser os neutrófilos e os monócitos. Os monócitos, eles são células sanguíneas, os neutrófilos também. Porém, os monócitos, quando eles saem do sangue, eles vão se transformar nos macrófagos, certo? E vai ter função fagocítica. Ou seja, ele vai digerir o patógeno ou tentar destruir esse patógeno, certo? Mas no sangue ele é um monócito. O neutrófilo também está relacionado com a função fagocítica. Quando o tecido é lesionado, por exemplo, os macrófagos que vão ser encontrados logo quando o patógeno atravessa a barreira epitelial. Esses macrófagos, eles vão ver que tem alguma substância estranha e eles vão liberar mediadores, como as citocinas, que já foram citadas. E essas citocinas, elas vão acabar fazendo com que mudanças no meio ocorram. E uma mudança importante, extremamente importante, é a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Com a liberação dessas citocinas, a permeabilidade dos vasos sanguíneos eles vão aumentar bastante. Isso vai servir para quê? Isso vai servir
para que o aporte sanguíneo seja maior. E a partir desse aporte sanguíneo maior, vão vir mais neutrófilos, vão vir mais monócitos, que vão se transformar em macrófagos, e eles vão fazer essa função fagocítica inicial, tentar eliminar esse patógeno para que não ocorram maiores danos, certo? Esse aumento na permeabilidade dos vasos sanguíneos também vão facilitar o vazamento de proteínas plasmáticas, que são, por exemplo, as proteínas do complemento. Que aí vocês dão uma aprofundadinha neles. Aqui vai estar um macrófago, por exemplo, ele já estaria no tecido. Quando ele digere esse patógeno, esse seria o patógeno, ele vai liberar substâncias mediadoras. Essas substâncias vão fazer com que o aporte sanguíneo seja maior, vão fazer com que essas substâncias, essas moléculas que estão no sangue, como o monócito e o neutrófilo, eles consigam sair do vaso sanguíneo e vir para o tecido, que é o local onde ele vai combater esse patógeno, certo? Ou onde ele vai tentar reparar um dano tecidual, seja matando alguma célula que se torne defeituosa ou patógeno mesmo. E essa maior permeabilidade do vaso sanguíneo também vai permitir que essas proteínas plasmáticas, elas tentem também eliminar o micro-organismo. São moléculas do complemento, certo? Mastócitos são outros mediadores, histamina, citocina, são substâncias que são liberadas em caso de inflamação. Então, gente, qual a importância de reconhecer esses sinais flogísticos? A importância principal seria na identificação de uma possível inflamação. Porque quando eu identifico que é inflamação, eu vou saber qual a melhor conduta a fazer com esse indivíduo. Então, por isso que é importante você observar esses sinais flogísticos. Eles não vão ser só observados quando tem algum dano, por exemplo, quando tem um corte, mas também nas articulações. Quando você for analisar uma articulação, é importante você ver a temperatura, é importante você ver se o paciente está sentindo dor, é importante ver se não está avermelhada, que é o rubor, para anotar tudo direitinho e ver se tem algum sinal de inflamação ou se pode ser um processo inflamatório. E essa utilidade que eu acabei de falar, ela se trata da anamnese, que aí é quando você vai fazer o interrogatório sintomatológico, por exemplo, você vai olhando cada sistema do corpo e vai anotando o que tem de diferente. E esses sinais flogísticos são extremamente importantes você passar por eles em todos os sistemas, certo? Então, agora vamos falar deles um a um. O primeiro sinal que eu trouxe foi a dor. Outra coisa interessante para lembrar a quantidade e não esquecer nenhum é que eles são da mesma quantidade dos dedos da mão, certo? Então, a dor vai estar relacionada com a compressão ou com estímulos de raízes nervosas que vão estar ali na superfície, por exemplo. Por exemplo, em um dedo, fazendo o exemplo do dedo, haveria alguma compressão, haveria algum estímulo dessas raízes nervosas e a partir disso a pessoa iria relatar dor. O segundo seria o calor. A pessoa vai sentir esse calor por quê? Esse calor ele vai estar relacionado com a quantidade de sangue que vai estar passando no local. Por causa do processo inflamatório, vai vir muito mais sangue para o local, nessa tentativa de trazer células para combater o patógeno, e vai dar essa sensação de calor, certo? Juntamente com essa sensação de calor também, vai vir o rubor. O rubor, ele é uma vermelhidão. Você vai ver que o membro, que o local vai estar mais vermelho. Isso também se dá por causa do grande volume de sangue, o aumento do aporte sanguíneo. E essa vasodilatação local também, que além do calor vai dar origem ao rubor. Como falamos anteriormente, quando ocorre a inflamação, a permeabilidade dos vasos sanguíneos vai ser maior. Ou seja, o líquido plasmático, o líquido do sangue, ele vai sair para o espaço extracelular e vai acumular esses líquidos naquela região. Isso vai fazer com que o membro em questão ele fique maior. E a isso damos o nome de edema, ou seja, vai estar mais edemaciado. Isso vai ser devido ao aumento dessa permeabilidade capilar, certo? E perda de função
No exemplo do dedo, eu poderia dizer, por exemplo, o dedo tem função de tato. Sentir se uma superfície é áspera, se uma superfície está quente ou está fria. Ele poderia perder essa função. Essa seria uma perda de função que ele poderia voltar ao normal, mas ele também pode ter uma perda irreversível. Por exemplo, um caso de necrose, caso com o tempo evolua e dê origem a uma necrose, a pessoa pode até perder o membro, certo? Então, gente, eu usei as referências do Imunologia Básica do Abas. Tem muita coisa lá sobre inflamação. E lá ele vai abrir mais esse tema de inflamação. Que aí vai ter muita coisa para ver, muita mesmo. Aqui só foi algo mais superficial, porque a intenção era falar sobre os sinais flogísticos. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo e segue o canal. Muito obrigada!